Olá, pessoal! Conforme prometido, né, eu fiquei de trazer para vocês um pouquinho, uma palhinha sobre o livro, tá? O Ezequiel. Ele chegou ontem, tá? Este livro, tá, o que ele vai abordar? Diferente dos outros dois. Ele é completo. Porque quando eu comecei a escrever os outros livros, eu comecei a canalização, era o início de tudo, né? Eu também estava aprendendo junto, os símbolos. Então, esse aqui foi 2 anos de estudo. Realmente, assim, eu tomei muito chumbo grosso para trazer esse livro pra cá. E eu vou falar uma coisa que se eu falar, não vou me aprofundar muito, senão eu vou chorar. Mas eu achei que eu não iria sobreviver para trazer de forma física esse livro. Eu achei que ia ficar para meus descendentes futuros, porque o que eu vi não foi nada legal e foi muito pesado. Mas eu consegui. E eu tô muito orgulhosa de mim mesma e de toda a equipe que me ajudou a trazer esse conhecimento para cá. E além desse, vai ter muito mais que a gente vai continuar trabalhando com essa fase da transição planetária. Porque assim, nós vamos passar por momentos profundos e vocês já estão vendo que as coisas estão começando a vir para a superfície. Mas enfim, hoje nós vamos falar sobre o livro. Ele é um livro que trabalha toda a parte do inconsciente com o consciente e a corpo, mente e espírito. São símbolos, tá? Que cada partezinha de cada símbolo, quando eu psicografava e desenhava, ele tem uma cor, uma frequência. E quando eu utilizei nesses 2 anos de estudos, né, dentro das constelações, eu me trabalhava primeiro com símbolos e levava para as constelações. E o que eu percebi? Que nas constelações, as mesmas manifestações que aconteciam comigo, né? Algumas viradas de chave, algumas vezes acontecia também com as pessoas dentro da constelação, ou até outros tópicos. E aí eu fazia um estudo mais profundo para ver até que ponto o símbolo ia trabalhar no inconsciente para o consciente do ser humano. Mas realmente ele destrava. E eu quis fazer algo completo. Então, o livro ele dá início, eu falo um pouco da minha história, né? Tá um pouco aberto de como começou tudo isso, né? Todas essas canalizações. Depois eu falo sobre cada disco e cada manifestação que ocorreu dentro das constelações, como foi o trabalho com toda essa simbologia do Esquiel. E depois eu coloco formas de utilizar e o ancoramento. Eu também canalizei um ancoramento com todos os comandos, né? Deus do Shankar, comandos Santa Esmeralda, Alfa, Ômega, enfim, Cristal de Canópolis, vários, comando, né, de Orion. Então, sim, é um trabalho bem na linha estelar, né? E depois desse ancoramento que eu ensino para vocês, vai ter um passo a passo, né? Mas pro final, depois disso, ter um estudo bem abrangente de cada símbolo, de como montar, de como vocês se atenderem de forma individual, né? Ou de forma em grupos. E eu conto a minha experiência com cada projeto que eu realizei aqui dentro. O que se passou. Realmente ele tem tudo. E eu não quis acabar o livro só com o sistema quântico. Foi me pedido para me acrescentar a importância do nosso corpo físico. O quão importante é a gente se trabalhar de forma física. Porque algumas vezes a gente está tão bloqueada, tanto tempo nessa terra, e vindo e voltando, que a gente fica só no piloto, né, automático. E a gente pode fazer sim um trabalho todo espiritual, mas a gente dá 15, 20 dias a gente volta para o mesmo ponto negativo. E eu conto essa experiência, porque assim, por experiência própria, e alguns que eu auxiliei mesmo à distância, ou ajudei, a pessoa fica bem um tempo, né? Mas se ela não tem aquela virada de chave do inconsciente para o consciente, ela volta para o ponto negativo, onde se deu o trauma, enfim, onde se deu e ocorreu, né? O que os símbolos a gente aprendeu nas constelações? Que ele vai num ponto específico. E muitos, em constelações, eu dizia, ó, agora vocês vão continuar um trabalho, talvez com um psicólogo, e eu encaminhava. Ó, precisa dar continuidade nesse trauma. A gente vai fazer toda a limpeza espiritual, todo o alinhamento energético, a hierarquia, você viu o que se passa, mas você precisa curar um pouco mais esse sentimento. A pessoa pode continuar a constelar, mas ela também, muitas vezes, ia para um trabalho contínuo para trabalhar a mente. E o físico é o que eu falo, exercício físico, alimentação, mas também trabalhos energéticos. Então, no final do livro, é bem interessante, que foi me pedido para trazer isso. Eu falo sobre os pontos energéticos, os traumas do nosso corpo, e eu dou tipos de ervas, cristais, enfim, né? O que pode trabalhar com os pontos energéticos para alinhar, como é correto ficar o nosso corpo. Assim,
para a gente conseguir ativar as nossas fitas, nossos CIDs, a gente expandir a consciência e a gente conseguir acessar outras, né, frequências superiores. A gente precisa ter um autocuidado geral. Não é uma tarefa fácil. Por isso que a gente está nesse plano terrestre e eu até hoje me curo. Eu também tenho os meus traumas e as minhas coisas, minhas mazelas para se curar. Todos nós. Senão a gente já tinha virado estrelinha com asinha lá do outro lado. Eu sempre falo isso. Então aqui dá várias dicas de banhos energéticos. Eu fiz tabelas, né? Tipos de escaldas pés, vários tipos eu botei. Eu coloquei os pontos energéticos do nosso corpo, desde a parte, né, da aurícula e da reflexologia no mapa dos nossos pés. O que funciona, quando você vai fazer um escalda-pés, qual os pontos energéticos que tá se trabalhando, coisas simples, sabe? Tipos de incenso. Então, a parte física foi me pedido sim, tá? Pra colocar, uma tabela de cristais eu coloquei. Então, pra vocês terem esse autocuidado na parte física. Porque hoje em dia, o pessoal faz, mas não continua. E aí o trauma volta. Tem que cuidar. Corpo, mente, espírito. Tem que fazer um tratamento mental, tem que fazer um estudo. Então, é um autocuidado, né, que a gente precisa ter. Então, o livro é bem completo. Uma pergunta que me fizeram, tá, ontem. O livro vem com as cartas? Não, o livro que está disponível no Clube dos Autores, ele não vem com as cartas. A partir desse livro, eu vou fazer agora um resumo. Porque aqui tá toda a história, tudo. Ele é completo, ele seria uns 5, 6 cursos aqui dentro. Eu vou fazer um resumo para um curso específico que eu vou dar do SQL este ano ainda. Vou parar agora para fazer isso. E eu vou trazer daí com as cartas. Mas quem comprar o livro e quiser as cartas, me procura que eu envio por correio, tá? Pela gráfica que já tá fazendo as cartinhas. Então, ele é um livro que você comprar no Clube dos Autores vai vir toda a simbologia, mas não vai vir com as cartas. As cartas eu até coloco no final do livro o meu contato, que tem que entrar em contato, né, comigo. E pode ser por Instagram, enfim, podem me chamar, até no chat, que eu tô sempre online. Assim, ó, o que então eu queria mostrar pra vocês, né? Como vai ser, como vai ficar. Serão cartinhas, né, com vários símbolos, que vocês, o que eu faço diariamente? Eu vou lá, sorteio uma e falo. No final de cada trabalho, de eu ensinar de cada disco, eu coloquei as frases que me pediram. Foram canalizadas frases do eu sou, né? Então, pra gente se trabalhar, né, através da energia do eu sou, do nosso eu superior. Né? E eu, como tive contato com a minha, foi muito divino. Então, cada vez que eu vou fazer, todo dia de manhã, eu sorteio umas 3, 4, vou lá e falo e me conecto com ela. Isso vai trazer uma virada de chave para vocês, uma limpeza energética já de manhã. Então, eu indico vocês, sim, comprarem o livro. Se de começo vocês não tiver a cartinha, vão lá e faz assim, ó. Respira fundo, sorteia uma página, assim, passa por cima. E no final de cada, do Arcanjo Miguel, eu tenho. Então, assim, ó, no final de cada dizer, ele vai ter uma frase em negrito, assim, ó. Aqui e aqui. E aí, pra te falar. E aí, tu fala, eu sou a luz que... Aí ele diz que cada disco é um comando específico. E dependendo do determinado dia, tu vai precisar desse comando, né? Então, o teu dia já vai começar livre, leve, já ancorado. Então, eu indico vocês, tá? A fazer isso. Quem for comprar, então, no Clube dos Autores, me peço as cartinhas que eu envio, tá? Via correio, posso enviar. E em breve eu vou fazer o curso, mas mais perto de agosto, assim, vai ser. Porque eu vou montar agora e vou colocar. E aí eu vou fazer um resumo. O livro, ele é mais completo. Quem quiser fazer um estudo profundo sobre as constelações, como funciona o universo, como começou todo o nosso sistema solar, né? Aqui eu falo também a história, onde a gente está no ponto específico dentro do sistema solar. Eu falo sobre os Anunnakis, eu falo sobre alguns povos aqui também. Então, ele é um livro estelar, né? Ele é um livro corpo, mente, físico e também essa parte estelar. Então, ele é bem completo. E eu falo sobre o nosso DNA ancestral, o cromossoma Y e as mitocôndrias, né? Então foi me pedido isso.
Também. Então, na época eu canalizei junto com os geneticistas sirianos e eles foram falando e eu fui escrevendo. Porque assim, eu canalizei esse disco. E na época que eu desenhei, eu até nem coloquei ele na IA. Eu coloquei de forma como eu desenhei. Porque ele tem pontos nele e centímetros, tudo cuidadinho, assim, cada cor, é bem específico. E é muito divino. Eu conto a história dele, tá? Nessa parte, tá? No capítulo, né, que é o DNA mitocondrial e o cromossomas Y. Então, sim, eu trago essa parte ancestral também. É isso, então. Eu falei resumidamente, porque tem bastante assunto bem interessante para vocês lerem e estudar. Realmente isso tudo existe. Eu passei por isso, eu destravei muitas chaves dentro de mim. Tive que estudar muito. Levei muito chumbo grosso, vou falar agora no final, por levar livros anteriores para outras pessoas que realmente assim não deram valor ou engavetaram. Então, levei. Esse livro tá no Clube dos Autores. Quem quer tem que comprar. Esse eu não vou dar. Deixarei só um lá no Terra Zen, que eu vou deixar pro pessoal que vai ter acesso e vou levar para vender também pro pessoal. Mas é isso. Quem quiser, tá disponível no Clube dos Autores. É um livro que é muito completo. Ele seria assim, ó, ler ele, o segundo que eu fiz e o primeiro, o último. E eu tô reescrevendo os outros dois, tá? Porque foi me pedido isso também. Agora que tá pronto esse e eu levei muito chumbo para trazer esse, sim. Daí eles me pediram, ó, Priscila, tu reescreve o primeiro e o segundo. E eu trouxe esse conhecimento agora porque eu me sinto muito bem ancorada, muito mais em equilíbrio. Porque sim, eu fui muito atacada. Sim, esses seres existem, tá? Na antiga cidade, vou falar que eu morava, teve um dia que eu acordei, e aí eu vi o que eu tô canalizando e trazendo. É muito importante pro ser humano. E eu faço no amor incondicional mesmo. Eu tirava o meu tempo, parava de trabalhar na empresa no final de semana e eu passava o final de semana estudando e escrevendo. Por amor às crianças abortadas que eu resgatei, que não foram poucas, foram muitas naquela cidade. Por amor aos animais que foram utilizados por sacrifícios, que não foram poucos, foram muitos. E por aqueles que morreram por mim. Isso eu vou falar bem sério, porque eu não ia tocar nesse assunto, mas vou tocar. É muito importante. E esse livro é um ponto de luz de uma nova chance para o ser humano, como alma, individual e essência, se conectar. Seria como uma chance de vocês reverem tudo que vocês passaram até agora e se redimir. Mais ou menos isso que me veio. Para vocês estudarem. E o SQL vai funcionar quem tiver amor no coração. Os símbolos foram feitos com amor. Foram feitos com cores. Foram feitos com energia de amor e verdade. Quando a gente pega qualquer tipo de símbolo, se a gente quiser transformar ele com um sentimento, no meu caso, foi por amor. E eu falo bem sério aqui, porque muitos julgam, né? Esse símbolo, essas coisas. O que faz, o que cria é a mente do ser humano. E a maior guerra que tá aí fora é o mental. O mental. E a limpa tá sendo feita. Então é isso, tá? É um livro que foi feito no amor e na verdade, que está vindo para a superfície. E eu não estou sozinha. Existe muito mais, como eu sempre falo. Ele será um livro que ficará comigo. Quem quiser as cartas vai ter que entrar em contato comigo. E no Clube dos Autores, o livro está disponível. E em breve vou dar cursos e eu vou sim ensinar esse dom que eu tenho, cada um de vocês ativar. As fitas etéricas, ativar os símbolos em vocês, na família de vocês se curarem. Porque o grande resgate aqui é esse resgate de almas que a gente nasce em famílias, né, de sangue para resgatar. A gente já sabe disso, eu já venho tocando esse assunto há muito tempo. Então é isso. Quem tiver interesse, tá disponível no Clube dos Autores. E, gente, é com muito amor e com muita verdade, mais um trabalho para nossa transição planetária. Junto com o resgate de animais, de crianças, de pessoas que estão aí evoluindo, escadinha, escadinha, e vamos aí, tamo junto. E eu não vou desistir, terá muito mais. Beijo no coração de vocês e até a próxima. E até os próximos livros.